Continuando, pessoal, outras normas, né? Além das leis, da Lei 8080, da Lei 8142, a gente tem a normatização do SUS, que ampara na publicação de portarias de governo federal, em especial as editadas pelo Ministério da Saúde. Isso quer dizer o seguinte, que as normas vêm do Ministério da Saúde. Os estados e os municípios, eles seguem essas normas, certo? Então, estado nenhum cria norma. Quem cria a norma é o Ministério da Saúde. O estado, ele pode organizar para que ele faça aquilo da melhor forma, mas ele precisa fazer aquilo dali, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, as portarias conjuntas com os segmentos do Ministério da Saúde e outros organismos. Então, é isso que eu falei para vocês. O Ministério da Saúde, ele diz ele tem um objetivo, passa para os seus estados o seu objetivo e os estados precisam fazer aquilo. Mas, de repente, Pernambuco faz diferente da Paraíba, que faz diferente de Alagoas, tá certo? De Sergipe. Então, a gente precisa entender essas diversas operacionalizações desse sistema, tá bom? E para efetuar as buscas, a gente precisa somente entrar dentro dos links do Ministério da Saúde. Então, aí são, por exemplo, alguns exemplos de alguns links que a gente possa entrar, tá? Então, ainda nos princípios e diretrizes das nossas leis, né? A gente tem aí os princípios também do SUS, que vai ser a universalidade, que a gente já falou sobre isso. Universalidade é universal, o princípio, o SUS é para todos os cidadãos brasileiros, tá bom? Integralidade da assistência significa que tudo que o paciente precisar, o SUS precisa ofertar. Então, desde o exame de sangue até os exames mais complexos ou cirurgias mais complexas, tratamentos mais complexos, isso é a integralidade do SUS. Tá bom? A preservação da autonomia das pessoas, então a gente precisa entender que aquela pessoa, ela é importante para alguém, ela precisa sair curada, ela precisa sair com os direitos garantidos, com o tratamento que vai ser feito no domicílio para ela. Então, um exemplo, o paciente começou a tomar um antibiótico no hospital, terminou os dias de internamento dele, ele vai para casa, precisa continuar tomando o antibiótico. O SUS oferta esse antibiótico que ele precisa tomar em casa. Remédio de dor, do mesmo jeito. Um anti-inflamatório, do mesmo jeito. Então, o paciente começa o tratamento no hospital e ele continua esse tratamento no seu domicílio, seja esse tratamento qual for. Tá certo? Então, se ele sozinho não conseguir fazer isso, a gente tem as unidades de saúde da família que estão ali para reorientá-lo. Então, o hospital orientou e a unidade de saúde da família reorienta esse paciente de forma com que ele consiga fazer o tratamento sozinho. E se ele não conseguir sozinho, a unidade de saúde da família está ali para fazer com ele. Tá certo? Igualdade na assistência de saúde. Do mesmo jeito que oferta para Maria, oferta para João. Do mesmo jeito, não pode ter nenhum tipo de diferença. A não ser a questão da equidade, que nós já falamos sobre isso, né? Então, equidade é semelhante à igualdade, mas lembrando que a equidade são os diferentes, tá certo? Direito a informações, direito a informações. Então, todo mundo precisa ser orientado, ser informado com relação às suas necessidades, tá certo? Hoje, voltando lá para o coronavírus, quem tem suspeita de estar contaminado tem que ser informado. Tem que ser informado para saber o que é que precisa fazer, não é? Quem sabe que tá, mas não tá grave, tem que ser informado. Tem que ser informado para saber também o que é que tem que fazer. Por que aquela pessoa que está com coronavírus tem que ficar isolado dentro do quarto, não pode ficar dentro da casa? Porque dentro da casa tem outras pessoas. Por que a pessoa que está suspeita de coronavírus também tem que ficar isolada dentro do quarto? Porque não pode contaminar as outras pessoas. Então, essas informações, elas precisam ser dadas, tá certo? Divulgação e informação. Por que se fala tanto? Por que toda vez que a gente liga a televisão, liga um rádio, abre a nossa internet e está lá falando sobre coronavírus? Porque quanto mais informação, melhor. Lembrem das 200 vezes, tá certo? A lei também ela fala sobre a utilização dos dados epidemiológicos. Como é que a gente sabe que tem
tantos casos no Brasil, através dos dados epidemiológicos. Então, cada município vai lá informando, né, a quantidade de casos que teve suspeitos e confirmados, e aí o Estado também informa, e aí quando chega lá em Brasília, lá no Ministério da Saúde, ele sabe quantos casos suspeitos tem em Pernambuco, quantos casos confirmados tem em Pernambuco. Aí ele quer saber em Caruaru, quantos casos suspeitos tem, quantos casos confirmados tem. Quem faz isso? As nossas vigilâncias epidemiológicas, através das informações, tá certo? Das notificações. Descentralização vai ser cada município fazendo o seu, tá certo? Em prol do Estado e da federação. Hierarquização e regionalização, cada região e cada município e cada estado, tá certo? Todo mundo junto dentro de um único país, né? A gente tem que pensar enquanto município, enquanto estado, mas também enquanto federação, tá bom? E aí a gente tem todos os recursos juntos, né? Os recursos financeiros, os tecnológicos, os materiais, os humanos, os dos estados, os dos municípios. Então todas essas prestações de serviços e de recursos também são regionalizados, hierarquizados e descentralizados. Lembrem disso. Capacidade de resolver os nossos problemas, né? A capacidade de resolução é a capacidade de resolver. Eu não faço, quem faz? O município próximo, mais próximo de mim, resolve isso. Então, eu vou pegar meu paciente e levá-lo para o município mais próximo, porque eu tenho que pensar que ele precisa também estar próximo à família dele. Quanto mais próximo do seu município, mais próximo da família ele vai estar. Tá certo? E aí a organização desses serviços públicos de modo de evitar duplicidade dos fins, que vai ser, vou mandar um paciente para um outro município que faz exatamente o que eu faço, não tem necessidade disso, ou que não vai conseguir resolver o problema do paciente, também não tem dificuldade disso, não tem necessidade disso. Tá certo? E por fim, eu coloquei aí esse slide para que a gente consiga entender tudo que nós falamos, né? Universalidade, equidade e integralidade vão estar sempre numa via de mão dupla, indo e vindo, com a participação da população, com a regionalização e hierarquização e com a descentralização e comando único, né? Então, explicando aí um pouquinho. Universalidade é universal para todo mundo, equidade é o igual para os diferentes. Lembra aquele exemplo que eu dei em sala de aula sobre a criancinha de 10 anos com síndrome de Down e a criancinha de 10 anos sem síndrome de Down. Universal é que os dois têm direitos. E equidade é que a criancinha com síndrome de Down ela tem uma particularidade, ela tem uma diferença, mas o direito aos dois é o mesmo. Tá certo? E integralidade integral. Tudo que eles precisarem, precisa ter. Tá certo? Precisa ser ofertado a essa pessoa. Isso, a participação do povo, tá bom? Regionalizar e hierarquizar, acredito que todo mundo tenha entendido. Descentralização e comando único. Uma pessoa só não consegue resolver todos os problemas. Então, tenho que descentralizar para que a gente consiga resolver os nossos problemas. Tá certo? Então, esses são os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Tá bom? E os princípios doutrinários e organizativos nós já vimos na nossa última aula presencial. Tá certo, pessoal? Se vocês verem lá, tá lá os slides. Mas só relembrando, doutrinários são as doutrinas, são os que está escrito dentro da lei, e organizativos é a forma com que cada região, cada estado, cada município organiza esse sistema. Então, por hoje, a gente está encerrando essa aula. Venham depois aqui, através dessa mesma plataforma, para a gente reexplicar a outra aula que eu mandei para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma orientação que vocês queiram de mim, podem usar essa mesma plataforma que a gente está aqui para ajudar vocês. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.